Portanto, a ideia a ideia era apresentar um pouco as duas coisas, uma vez que não me era tão fácil assim fazer a distinção entre uns e outros, portanto, entre aquilo que é, ando com algum problema aqui, entre aquilo que é o trabalho recente e o trabalho mais recente, uma vez que há uma continuidade entre os dois. Portanto, agora está-me a dar pronto. Comigo as coisas costumam funcionar, mas hoje parece que não andam com muita vontade. Portanto, a ideia então é essa, como já vos disse. Portanto, há aqui duas histórias paralelas, é a história do meu próprio trabalho e a história de publicações, de iniciativas e do próprio negócio fotográfico em Portugal. Eu devo dizer que esta questão das publicações e do negócio fotográfico é um interesse relativamente recente, apesar de não serem propriamente fontes novas no meu trabalho. Tenho uma vez que também as próprias condições em que estou a trabalhar não me permitem muito encontrar fontes novas, digamos que tenho reciclado as mesmas para as trabalhar de outra maneira. E então, eu acho que o interessante disto é pensar na fotografia um bocadinho como um microcosmos, ou seja, como uma área que é um bocadinho artística, um bocadinho de um negócio, uma prática social, e isso tudo contribui para um microcosmos, em que acontecem algumas coisas que eu penso que são relativamente parecidas com o que acontece noutras áreas. Por exemplo, temos publicações fotográficas efêmeras, publicações que duram 1 ano, 2 anos, enfim, uma exceção de uma que dura 10 anos. Negócios fotográficos, tal como outros negócios que se implantam, que têm o seu tempo e que a maior parte não sobrevive, há alguns que vão sobrevivendo durante bastante tempo. Há uma tentativa de implantar tendências estéticas, práticas, técnicas, que nem sempre têm sucesso, mas isto tudo é num contexto em que o processo tem uma grande popularidade e que há um grande número de fotografias produzidas, quer em fotografias de amadores, quer em fotografias de estúdio. Portanto, há um comércio fotográfico que é relativamente importante. Eu chego a contar quase uma centena de fotógrafos de porta aberta na cidade de Lisboa. Isto é um bocadinho a visão que há atualmente, é que o Porto é que é a grande cidade em termos deste comércio, mas isso tem mais a ver com o facto do Centro Português de Fotografia estar sediado no Porto e o Porto ter vindo a ser mais estudado e um bocadinho, até de uma maneira um bocadinho bairrista, acho eu. Portanto, vejo Lisboa como uma grande cidade desse processo. Bom, tendo agora aqui uma publicação de Lisboa e uma do Porto, ou aliás ao contrário, uma do Porto e uma de Lisboa, digamos que o meu trabalho é mais sobre estas duas publicações. Portanto, uma de 1884 e 85, que é a Arte Fotográfica, publicada no Porto. Esta publicação foi feita, portanto, tem 2 anos de publicação. Existe uma edição facsímile do Centro Português de Fotografia, portanto, cá estamos com o trabalho muito mais estudado aquilo que se fez no Porto que aquilo que se fez em Lisboa, e era digamos que uma revista publicada, por um lado, para preparar uma exposição de fotografia que fizeram no Porto, por outro lado, para também como método promocional de uma casa de fotografia, da fotografia moderna, que portanto, é um dos comércios fotográficos importantes no Porto. Em Lisboa, esta publicação com mais duração, é provavelmente a publicação com mais duração da fotografia portuguesa, pelo menos desta época o Boletim Fotográfico, com uma publicação regular entre 1900 e 1906 e depois com outros números ocasionais até 1914. Portanto,
aqui não há edições, não há nada, é relativamente desconhecida. Bom, e temos também, e eu penso que isto é interessante, uma série de chegada de materiais e os fotógrafos amadores vão tendo muitos livros, muito material, muito que ler, que estudar, muito material vindo do estrangeiro. Bom, aqui temos digamos que a primeira arte fotográfica, em que estão alguns, portanto, a direção literária e artística da fotografia moderna, e tem o concurso dos fotógrafos portugueses. Portanto, aqui, digamos que o nome que toda a gente reconhecerá aqui é o do Carlos Relvas, não é? Como é evidente. Os outros são relativamente desconhecidos para lá daquela época, e mesmo naquela época não seriam muito. O Carlos Relvas e a filha, a Margarida Relvas, também. O boletim fotográfico, portanto, mais recente, também teve, como é evidente, o contributo dos amadores fotográficos mais importantes da época, enfim, um dos quais o próprio Dom Carlos, e toda a família real tem fotografias suas publicadas pelo boletim fotográfico, e tem um perfil relativamente parecido, apesar de ser uma revista mais técnica. Temos ali objetivas anacromáticas, portanto, alguns aspectos que são mais técnicos do que propriamente na outra. Digamos que tanto uma como outra acabam por publicar aquilo que são as grandes discussões, as grandes discussões internacionais, quer técnicas, quer artísticas, que é interessante. Outra coincidência é que, enquanto que a arte fotográfica apareceu para promover um concurso, este boletim fotográfico nasce a partir de um concurso que foi inaugurado em 31 de dezembro de 1899, em Cascais, e que dá origem a esta revista. Aliás, esse concurso ocupou a revista durante um ano. Tiveram fotografias para um ano a partir do concurso, o que era ótimo. Portanto, temos aqui alguns exemplos. Portanto, esta fotografia é do boletim fotográfico, uma fotografia do Relvas, que já tinha falecido nesta altura, faleceu em 1885, salvo erro, e que é talvez o sítio mais, digamos que o monumento de eleição dos fotógrafos portugueses, que eu acho que é o monumento romântico por excelência. Um castelo, portanto, como sabem, na época, e o liberalismo prezava muito mais tudo o que fosse medieval do que fosse da época moderna. Um castelo no meio do rio, portanto, está perfeito como monumento romântico e é muitíssimo fotografado. Estas publicações, especialmente o boletim fotográfico, têm também uma parte importante, e eu penso que é muito interessante, a parte da publicidade, e eu penso que também é interessante até do ponto de vista do comércio, da maneira como se organizava o comércio. Porque normalmente esta publicidade é diretamente de França, portanto a publicidade é posta não por empresas portuguesas, mas diretamente de França. Temos a maior parte das vezes de França, não só de França, mas a maior parte das vezes de França. Portanto, não é propriamente o contributo do comércio português, mas mais, portanto, os produtos vinham diretamente de fora, como agora com a internet. Portanto, as iniciativas que têm são os concursos, portanto, há muito frequentemente concursos, com um número de participantes e uma qualidade aquém de esperado. Portanto, um dos meus interesses não é que seja novo para mim, é o concurso da Terra das Mais Belas Mulheres de Portugal, que é aliás, publicado recentemente, e há tentativas de levantamento sistemático de monumentos, de costumes, portanto, tudo o que tem a ver com o nacionalismo da época, do conhecimento do país, digamos, de um ponto de vista nacionalista, que acabam sempre por não ter nada que se pareça com a adesão esperada, nem com a qualidade. Portanto, em todos os concursos, os organizadores vêm a queixar-se da quantidade e da qualidade. Eu penso que uma revista já
já de 1930, aí já podem não se queixar. Por exemplo, este das Terra das Mais Belas Mulheres de Portugal teve 84 fotografias a concurso, o que era francamente pouco. Há um concurso de uma revista Panorama já em 1930 que publicaram 1000 fotografias. Portanto, aí já é um concurso com uma adesão bastante grande e que reflete já uma outra fase de popularização da fotografia. Mas no início do século era sempre a queixa: poucas fotografias e pouca qualidade. E mesmo as que eles diziam que tinham muita qualidade também. Enfim. Bom, temos aqui a capa da ilustração portuguesa. Portanto, a ilustração portuguesa, não propriamente como publicação de fotografia, mas uma publicação que vivia muito da fotografia. A capa da ilustração portuguesa do número que apresenta os resultados da Aldeia das Mais Belas Mulheres de Portugal. Esta não é a fotografia que teve o primeiro prémio, é uma camponesa minhota e não a Tricana de Ilhavo que teve o primeiro prémio. Esta era o segundo prémio, mas corresponde também, digamos que está ali tudo o que deve ter a camponesa, quer dizer, pela quantidade de ouro, que é uma camponesa bastante abastada. É uma mordoma, como penso que é a designação exata. E corresponde também à ideia e ao folclore da época e à ideia do que era o país. O país, deste ponto de vista, do ponto de vista da etnografia, enfim, aqui de uma etnografia amadora, é um país que existe, que é sobretudo o norte litoral. O sul é algo relativamente desprezado e, portanto, o país quer na paisagem, quer no traço popular, o país é o Nordeste, ou o Noroeste, aliás, o Nordeste não. E, portanto, basicamente, na paisagem teria que ter água, rios, as profissões como as lavadeiras, as varinas, aqui as camponesas do Minho. Por exemplo, neste concurso há uma única fotografia do sul do país, uma só. Portanto, reflete bem a ideia que havia. Até mesmo fotógrafos que eram do sul, como o Carlos Relvas, têm mais fotografias do norte. Portanto, os estabelecimentos comerciais, como já disse, eram muitos. Alguns tinham várias sucursais, às vezes até nem se percebe muito bem qual é o sentido que fazem, porque são relativamente próximas, sempre, em grande parte, à volta do Chiado. A grande quantidade em Lisboa, um pouco no Porto há menos, mas também há bastantes. Há alguns em Coimbra, mas as outras cidades do país, o comércio existia, mas era um fotógrafo, 2 fotógrafos, não mais que isso. Alguns permaneceram praticamente até agora, especialmente no Porto. Em Lisboa, alguns permaneceram até meados dos anos 80. Lembro-me de uma na Avenida da Liberdade, portanto, e o edifício foi daqueles que foi abaixo. Na Baixa também, que ainda existem as estruturas. Aliás, as estruturas de algumas destas casas ainda existem. Uma na Calçada de Santo André, que também ainda tem as estruturas e o edifício preparado para estúdio de fotografia, mas, portanto, há um comércio que até consegue ter alguma continuidade. Em Lisboa, algumas continuaram também, não enquanto fotógrafo, mas enquanto comércio de produtos de fotografia, até os anos 80, 90, mesmo 2000, mas neste momento em Lisboa não sobrevive nenhuma, no Porto sobrevive uma, que aliás neste momento está a fazer, ou duas, uma delas neste momento está a fazer por se divulgar com base na sua própria história. Bom, e temos o outro exemplo do comércio e da forma como este comércio se desenvolve e se faz, mesmo um produto tão comum e relativamente mais baratas como seriam as Kodak, é também as moradas que ali estão são de Paris. Portanto, e que aliás não era sequer o centro de difusão da Kodak, Paris, não, mesmo na Europa.
Portanto, temos também aqui uma coisa interessante que são os preços. Portanto, temos aqui máquinas a 16 mil reis e a 23 mil reis. Haveria outras mais caras, até aos 100 mil reis. Era, digamos que o limite que eu encontrei. Portanto, temos aqui, digamos que conseguimos ver as condições de venda. Aliás, tem preço em reis e em francos. Não consigo fazer o câmbio neste momento. Portanto, aqui temos um armazém fotográfico na Rua da Prata, mas que não anuncia concretamente nenhum produto. Aliás, este também era um fotógrafo e era o dinamizador do boletim fotográfico. Aqui é uma fotografia da Margarida Relvas, uma fotografia publicada na Arte Fotográfica. Novamente temos precisamente pessoas que são do Sul, do Ribatejo, e temos um traje típico do Norte, uma paisagem meio feita com adereços, e havia um comércio destes adereços. Se fosse agora eu diria que eram de esferovite, mas na altura não eram, mas havia um comércio destes adereços em cartão, madeira, em materiais relativamente leves. Portanto, isto são adereços, não é? E o que temos aqui não é uma paisagem, mas sim um fundo pintado. Portanto, digamos que é uma fotografia de interior a fingir que é de exterior. O mais interessante é que chega a haver fotografias destas que são de interior a fingir ou a simular um ambiente exterior e que são feitas em exterior. Cheguei a ver isso em fotografias, portanto, eram fotografias normalmente eram reenquadradas, mas em algumas em que viu o negativo e não estava reenquadrada, portanto, apresentava-se tudo, o que é muito curioso. Portanto, é mesmo padrão estético. A fotografia não é de interior porque não conseguiam fazer de outra maneira, mas sim porque é um padrão estético que leva a isto. Aliás, isto é um ambiente não propriamente de campo, mas mais de jardim. Repare-se aqui nesta jarra, não sei se poderei chamar assim. Portanto, agora, esta imprensa conduziu, apesar de tudo, a um maior sucesso da imprensa ilustrada. Títulos como a Ilustração Portuguesa, que é, digamos, quase que vem na sequência do boletim fotográfico, também teve uma publicação durante um prazo relativamente alargado, que foi, sem dúvida, um grande sucesso. Eu penso que é um grande sucesso também para nós, porque é uma das fontes privilegiadas para conhecermos visualmente aquela época e que, propositadamente, trouxe aqui com uma fotografia de aviação, portanto, coisa mais moderna que podia haver. Ou aqui uma outra fotografia do ABC, em que o ABC saúda a cidade do Porto e as suas pessoas ilustres. Enfim, por meio de uma enfim, hoje chamar-lhe-íamos uma fotomontagem, não é rigorosamente, é uma ilustração baseada em fotografia, mas que eu acho bastante interessante. Aliás, repare-se que aqui este objeto é uma máquina fotográfica. Portanto, é um fotógrafo do ABC a saudar a cidade do Porto. Agora, o meu percurso é um bocadinho paralelo com este, vai sendo muito dependente da situação de arquivos, de publicações, e, enfim, este foi um bocadinho antes, conduziu alguns sucessos, como alguns artigos nas enciclopédias da fotografia do século XIX e do século XX. O mais recente e que corresponde a este interesse no próprio processo e no próprio comércio, uma comunicação o ano que passou em Leicester, e que eu penso que é importante porque pela primeira vez, pelo menos para mim pela primeira vez, encontrei outras pessoas em vários países que estão a trabalhar em questões relativamente parecidas e que, portanto, eu penso que abre algum caminho para o futuro. Obrigada.
Mais uma vez, não sei se preferem fazer perguntas no fim, fazer um debate no fim.